O pânico agora é oficial e o desespero tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A caça não apenas começou na semana passada, mas nesta noite ela subiu de nível. Enquanto a esquerda tentava se blindar, explodiu nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes ligadas à Casa Branca confirmaram: o objetivo é uma faxina completa, arrancando a corrupção pela raiz e colocando cada um dos criminosos atrás das grades. O plano de Donald Trump é claro: acabar com a farra dos regimes ditatoriais na América Latina e garantir que o Brasil não se torne uma nova Venezuela ou Irã. A esquerda será pega de surpresa a qualquer momento e não haverá para onde fugir. Donald Trump já deu o primeiro passo ao assinar a ordem executiva que classifica o governo brasileiro como uma ameaça extraordinária à segurança dos Estados Unidos, o mesmo selo aplicado a países como Irã e Cuba. Em resposta, Lula e Alexandre de Moraes mergulharam na paranoia. Moraes, em uma manobra desesperada, proibiu a visita do assessor de Trump, Darren Beattie, ao ex-presidente Bolsonaro, alegando ingerência externa. E, em contrapartida, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, iniciou o processo de delação premiada em março de 2026, assinando um acordo de confidencialidade com a PF e a PGR. Ele promete não poupar ninguém, entregando documentos e provas contra políticos e autoridades. Mas eu te faço uma pergunta: quem está com as pernas bambas essa noite sabendo que Vorcaro vai delatar? Isso mesmo, exatamente quem você pensou. O careca do STF, que não preciso dizer nem o nome, mas vou dizer mesmo assim: Alexandre de Moraes. Vorcaro foi transferido para a superintendência da PF em Brasília para avançar no processo, enquanto Trump prepara o avanço. Lula, sentindo o golpe, partiu para o ataque direto e agressivo, declarando que Beattie só pisa no Brasil se os Estados Unidos liberarem o visto do ministro Alexandre Padilha. É o presidente brasileiro tentando peitar a maior potência do mundo, enquanto o país sangra com tarifas de 50% e isolamento total. O senador Flávio Bolsonaro foi cirúrgico, chamou Moraes de tóxico e afirmou que ele está criando um problema master para a imagem do Brasil no exterior. Mas o que o sistema realmente tenta esconder é o que a Operação Compliance Zero está trazendo à luz. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso e o que apareceu é assustador. Uma estrutura paralela chamada A Turma, que funcionava como uma milícia privada para espionar e intimidar opositores, invadindo até sistemas da Interpol e do FBI. O golpe de misericórdia no judiciário veio com a revelação bombástica: um contrato astronômico de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A investigação segue revelando novas camadas de influência. Mensagens recuperadas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro discutindo diretamente com Moraes sobre o bloqueio de ações judiciais. É o batom na cueca de um sistema que se sente dono do país. A resposta americana será implacável. O Departamento de Estado já avalia a reinclusão de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, o que significa o congelamento total de seus bens e a proibição de qualquer transação com empresas americanas. A sanção deve atingir também sua esposa e seus negócios, isolando financeiramente quem hoje se acha acima da lei. A administração Trump não trata mais o Brasil como um parceiro, mas como um problema estratégico a ser eliminado. O governo Lula está em frangalhos, cercado por escândalos bilionários e por uma pressão internacional que nunca se viu antes. A Operação Limpa Brasil é o pesadelo que a esquerda não queria ver. A faxina começou de fora para dentro e o efeito dominó é inevitável. O sistema judiciário político, que se achava intocável, está tremendo porque sabe que a justiça real, sem amarras ideológicas, está chegando. A caça está nas ruas e a verdade vai libertar o Brasil. Então preste atenção no que eu vou te dizer, porque o que está em jogo agora não é apenas uma disputa de narrativas, não é apenas mais um embate entre direita e esquerda, e muito menos uma simples troca de acusações entre grupos políticos. O que está diante dos olhos do Brasil é algo muito maior. Uma crise de confiança que atingiu o coração das instituições e que empurrou o país para um ponto de tensão que já não pode mais ser escondido debaixo do tapete. A sensação que toma conta de milhões de brasileiros é a de que existe um sistema inteiro operando para proteger os seus, calar adversários, blindar aliados e punir de forma seletiva aqueles que ousam enfrentar o poder. E quando essa percepção ganha força nas ruas, nas redes, nos grupos de WhatsApp, nas conversas de família e até nos bastidores internacionais, o estrago deixa de ser apenas político. Ele passa a ser moral, institucional e histórico. É por isso que tanta gente está olhando para Brasília hoje não como a capital da República, mas como o centro de um jogo pesado, cercado por interesses, vaidades, vinganças e articulações que já não conseguem mais disfarçar o cheiro de decadência. A esquerda, que durante anos se vendeu como guardiã da democracia, agora enfrenta o peso de uma contradição cada vez mais difícil de sustentar.
Porque não há discurso bonito que sobreviva quando a população começa a enxergar dois pesos e duas medidas. Não há slogan de justiça social que apague a impressão de abuso, de seletividade e de perseguição política. E é exatamente aí que o nervosismo cresce. Porque quando um sistema percebe que sua narrativa está escapando pelas mãos, ele endurece. Ele reage. Ele tenta censurar mais, controlar mais, intimidar mais, acelerar decisões, aumentar a pressão e sufocar o contraditório. Só que existe um detalhe fundamental nessa história. Quanto mais se aperta a tampa, maior fica a pressão dentro da panela. What if there was a song about young man, big dream, in the style of pop? A tampa, maior fica a pressão dentro da panela. E o Brasil de hoje parece viver justamente esse momento. A oposição percebeu isso e começou a explorar cada fissura, cada contradição, cada recuo e cada gesto de desespero vindo dos palácios de Brasília. A leitura que muitos fazem é clara. O governo e seus aliados institucionais já não transmitem segurança, transmitem medo. Medo da exposição. Medo da reação popular. Medo da repercussão internacional. Medo de que o enredo construído durante anos comece a ruir diante de fatos, documentos, contradições e conexões que ainda podem vir à tona. E quando se fala em repercussão internacional, o sinal de alerta fica ainda mais intenso. Porque um país pode até tentar controlar a narrativa doméstica por algum tempo, pode pressionar adversários internos, pode influenciar setores da imprensa e pode usar estruturas de poder para empurrar sua versão dos fatos. Mas quando a imagem externa começa a se deteriorar, o jogo muda de patamar. O custo político sobe, o risco econômico aumenta, os investidores recuam, a credibilidade institucional apodrece. E o governo passa a carregar uma mancha que nenhum pronunciamento oficial consegue limpar. É por isso que os desdobramentos recentes, somados ao clima de polarização, produzem um efeito devastador sobre a percepção do Brasil no exterior. Para muitos observadores críticos, o país deixou de ser visto como uma democracia vibrante e passou a ser observado com desconfiança. Uma nação onde decisões sensíveis demais se concentram nas mãos de poucos, onde o ambiente político é inflamado por perseguições seletivas e onde o judiciário, em vez de parecer árbitro, passa a ser acusado por muita gente de atuar como jogador. Esse é o ponto central. Quando a instituição que deveria pacificar o país começa a ser percebida por uma parcela enorme da população como parte ativa do conflito, a estabilidade desaparece. E sem estabilidade, sobra o quê? Sobra tensão, sobra radicalização. Sobra a ruptura de confiança. Sobra o sentimento de que ninguém mais acredita plenamente que as regras valem para todos. A esquerda, diante desse cenário, tenta vender a imagem de que tudo não passa de teoria conspiratória, de exagero retórico da oposição e de delírio alimentado pelas redes sociais. Mas essa resposta já não basta para silenciar o incômodo popular. Porque o problema não está apenas no discurso dos opositores. O problema está no acúmulo, está na repetição, está na sequência de acontecimentos que para milhões de pessoas desenham um padrão. E quando o povo começa a enxergar padrão, a blindagem política começa a falhar. O governo Lula, que prometeu reconstrução, pacificação e estabilidade, se vê cada vez mais atolado em um ambiente de conflito permanente. Em vez de serenidade, há confronto. Em vez de união, há divisão. Em vez de segurança institucional, há uma névoa espessa de suspeitas, ruídos, disputas de narrativa e desgaste crescente. Isso cobra um preço alto. Cobra na economia. Cobra na imagem do país. Cobra na relação com o Congresso. Cobra na confiança popular. E cobra até dentro da própria base. Porque a verdade é uma só. Governos podem sobreviver a crises, mas têm enorme dificuldade de sobreviver ao colapso da confiança. E o que se vê agora é justamente um avanço perigoso dessa erosão. A cada nova polêmica, a cada nova decisão controversa e a cada novo embate, cresce entre os brasileiros a sensação de que existe algo profundamente errado na engrenagem. E quando essa sensação se espalha, ela se torna uma força política por si só. Não é à toa que setores conservadores estão tratando esse momento como uma virada histórica. Na visão deles, o castelo não começa a cair de uma vez. Ele começa a rachar. Primeiro aparecem as fissuras. Depois surgem os vazamentos. Depois vêm os remendos apressados. E então chega a hora em que até quem estava dentro do sistema começa a olhar para os lados procurando uma saída. É nesse ponto que o desespero aparece nos bastidores. É nesse ponto que alianças ficam frágeis. É nesse ponto que antigos parceiros começam a calcular distância. Porque ninguém quer afundar abraçado em um projeto que dá sinais de desgaste acelerado. E agora a pergunta que fica é simples, direta e incômoda. Até quando o sistema vai conseguir segurar a verdade debaixo do tapete antes que o próprio peso das contradições faça tudo explodir? That's the sound of an American oil company hard at work. Want to be a part of it? Listen up. Hello, my name is Adam Ferrari, and I'm the CEO of Phoenix Energy. I look forward to you joining us at our next webinar where you can drill deeper into our bond offering.
We currently offer 2 investment opportunities, a private placement bond offering for accredited. Espero ter a honra de tomar Cuba de alguma forma. A declaração de Donald Trump acende um alerta na comunidade internacional. A ilha comunista está à beira do colapso. Miséria generalizada, profunda crise econômica e constantes apagões têm gerado protestos da população. Assunto para o correspondente internacional Ivan Kleber. Em meio a tudo isso, a ditadura cubana, por meio do sobrinho neto de Fidel Castro, autoriza que expatriados invistam na ilha. Qual será a jogada do regime com essa abertura comercial? A gente vai entender toda essa história, então, com o nosso querido correspondente internacional, Ivan Kleber, já está aqui no telão conosco. Ivan Kleber, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Boa tarde. Boa tarde, Geisiane. Uma saudação especial a você e a toda a audiência que nos acompanha na tarde desta terça-feira. Olha, definitivamente, Geisiane, estamos vivendo tempos históricos. 2026 definitivamente quer entrar na história e nunca estivemos tão próximos aí de ver o fim do regime comunista em Cuba. Não sabemos se esse regime cairá, mas nunca esteve tão vulnerável quanto está agora. Desde ontem, o presidente Trump vem fazendo declarações importantes nesse sentido, mas que dão um eco, Geisiane, às manifestações do último final de semana, como nossa direção gentilmente disponibiliza na tela as imagens. Foi muito importante, simbólico, histórico, que os cubanos tenham incendiado um edifício que era uma das sedes do Partido Comunista Cubano. Um ano atrás, uma notícia como essa seria impensável em Cuba, e isso aconteceu. Então, o presidente Trump fez essa declaração que você trouxe na chamada da nossa matéria, mas mais do que isso, nós temos um bastidor. A administração Trump já teria enviado um recado ao ditador Miguel Díaz-Canel para que deixe a ilha, que deixe o poder e, principalmente, que todos os presos políticos sejam libertados. Agora, à tarde, na sequência dessa tentativa de abertura comercial para os cubanos que vivem fora de Cuba, o secretário de Estado, Marco Rubio, ele que é descendente de cubanos, disse que não é o suficiente, que o regime não está fazendo o que precisa ser feito. Ele faz também uma referência aos 51 presos políticos que foram libertados no último final de semana através de um intermédio com o Vaticano, mas obviamente que Cuba tem milhares de presos políticos, ninguém sabe o número certo de presos políticos, mas com certeza são mais do que 51. Então o secretário Rubio comemorou essa decisão, essa libertação, mas lembrou que o regime precisa fazer muito mais do que isso. Geisiane, aqui a gente precisa demonstrar para o nosso público um plano maior da administração Trump. Nós estamos vendo operações militares contra os cartéis narcoterroristas desde o ano passado. Agora o governo do Equador passa por um processo muito semelhante que El Salvador passou recentemente, com operações inclusive nas proximidades da fronteira com a Colômbia. Nós temos a parceria dos Estados Unidos com o Paraguai, que pode empregar aí, né, forças armadas dos Estados Unidos naquele país, na luta contra o narcotráfico, uma parceria importante com a Bolívia. Enfim, nós poderíamos fazer um jornal só com essas políticas americanas, mas para isso tem o De Leste a Oeste toda sexta-feira. Quem está acompanhando lá comigo, Ana Paula, o Flávio e o Bernardo, já está bem a par disso. E neste contexto, então, Geisiane, é que entra a questão de Cuba. O secretário Rubio, por várias vezes, já reportou que Cuba funciona como uma espécie de cabeça desse povo socialista que abraçou a América Latina. Obviamente que neste contexto, entre o Brasil também, nós tivemos uma matéria ontem publicada na revista Oeste sobre a preocupação de um possível efeito Maduro por parte de Lula, e pode ter certeza, Geisiane, uma eventual queda do regime comunista cubano poderia assustar ainda mais Lula. Mas nem tudo são notícias ruins para o Lula. Ele não está sozinho na empreitada de manter Cuba no poder, o Partido Comunista no poder em Cuba, Geisiane.
olha quem ele conseguiu de aliada. Ela estava sumida, né? A Greta Thunberg, isso mesmo. Geisiane, se você me permite um pouco de notícia com humor, porque é assim que a gente precisa tratar. A Greta Thunberg veio a público, publicou um vídeo com esse cabelo que ela precisa lavar aí, que eu já falei para ela lavar o cabelo, dizendo que a culpa pela crise que a ilha cubana atravessa no momento é do presidente Trump e por conta de suas políticas. E ela, então, exige aí a libertação de Cuba. Por que nós estamos trazendo essas declarações da Greta? Tanto para colocar a Greta e o Lula no mesmo barco, mas reparem como o movimento revolucionário de esquerda, né, ele troca de bandeiras assim como nós trocamos de camisa, né? Impressionante. Até outro dia, a Greta estava preocupada com a questão ambiental, depois virou a questão da Palestina. E agora, para surpresa de 0 pessoas, ela está preocupada com Cuba. Obviamente que nós sabemos que essa menina ela é mandada por alguém lá em cima, que não tem o menor pudor, e a gente sabe que Cuba é uma espécie de coqueluche, é uma espécie de vitrine da esquerda mundial, mas que agora aparentemente está prestes a cair. E a Greta Thunberg, eu digo, a frase símbolo das pessoas que estão saindo às ruas em Cuba é a seguinte: Cuba, o povo cubano não aguenta mais. A Greta Thunberg fazer videozinho do apartamento dela lá na Suécia é fácil. Ela ir dialogar com essas pessoas é que é um pouco mais complicado, Geisiane. For the first time in modern history, college students É que é um pouco mais complicado, Geisiane. Ivan Kleber, ela não lava o cabelo e corta no facão, né? É impressionante os cortes que ela faz no cabelo. Alguém comentou aqui que ela parece um Playmobil. É isso, né? Bom, falando de Mas Cuba... aí eu elogio, assim, o Playmobil, se ela parecesse um Playmobil, ainda tava bom, né? Pois é. Bom, Fabi Barroso, que não corta o cabelo no facão. Estamos com o nosso querido Ivan Kleber aqui repercutindo essa questão de Cuba. É interessante a gente relembrar aqui, Foro de São Paulo, quando o ditador da Venezuela foi capturado, os Estados Unidos imediatamente já trouxe ali a público essa relação Venezuela e Cuba. Isso é muito importante. Então as coisas saem dali de Cuba, tem a questão do petróleo também, enfim. Todas essas questões aqui atingindo a América Latina, de novo, comunismo aqui bem bem intrínseco, infelizmente, à América do Sul. Bom, Fabi, sua pergunta ao nosso querido Ivan Kleber. Eu havia preparado a piada aqui, que era cabelo a canivete, mas só o facão tá valendo também. Boa tarde, Ivan. Obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Vou aproveitar aqui, que eu até anotei aqui. A gente já tem, uma coisa é fato, lá em Cuba já houve a queda, não do regime, mas do sistema elétrico, né, de energia, caiu completamente. Infelizmente, o povão que sempre sofre com esses ditadores está no escuro, né, não tem como armazenar comida. Imagina a tristeza real que é estar ali. A gente está falando diferentemente da Greta, né, a gente se coloca na posição do cidadão, né, do povão aí de Cuba. Mas tem um outro fato também que eu queria que você abordasse e nos explicasse melhor essa parte. Cuba parou de ter o petróleo enviado pela Venezuela, justamente pelaquela operação da captura do Maduro, e o que a gente tem conhecimento é que a Venezuela agora vende o petróleo para o governo Trump, né? Então, a Venezuela está melhorando, ou supostamente tem aí mecanismos de melhora. Em relação a Cuba, né, ficou mais isolado o regime, e a gente entende ali que, infelizmente, não se sabe como vai ter esclarecimento dessa situação, e, né, já que Cuba já está completamente isolado, não tem mais ajuda dos seus irmãos aí da Venezuela. Isso mesmo, doutora Fabiana, sempre uma alegria estar aqui, e parabéns pelo bom humor. Eu não tinha pensado no corte de cabelo canivete. Agora, falando sério, doutora Fabiana, você foi num ponto muito importante. Deixamos a Greta de lado. Aliás, vamos deixar ela aqui um pouquinho. Greta, as pessoas estão passando fome em Cuba. O próprio regime teve que diminuir o tamanho do pão que é subsidiado por falta de farinha. É disso que nós estamos falando. Quando num regime tão fechado como o de Cuba, as pessoas criam coragem, tiram coragem, Deus sabe da onde, para atacar a sede do Partido Comunista Cubano, é porque as pessoas estão com fome. Quando acaba a comida, elas já não têm mais para onde apelar.
já não tem mais medo de ir presas, porque está faltando comida, a perspectiva é baixíssima, a situação de Cuba é extremamente delicada. Fosse só a falta de energia, a questão seria contornável, mas vai muito além. Está faltando literalmente comida, está faltando água, produtos básicos de higiene pessoal. Você imagina, né, a situação desse povo prisioneiro desse regime comunista há mais de 60 anos. E a situação não se agravou agora por conta dessa questão do petróleo que não está mais sendo enviado para Cuba. Essa questão vem desde 4, 5 anos que o regime vem enfrentando a sua pior fase, que as coisas pioraram. E não o petróleo venezuelano, doutora Fabiana, era enviado para Cuba, mas Cuba não ficava com todo esse petróleo. Cuba revendia o petróleo para benefício do regime. Duas das principais fontes de renda do regime, doutora Fabiana, eram esse petróleo, então era esse petróleo venezuelano, e o programa que ficou conhecido no Brasil como Mais Médicos. Vários países, a pedido e às vezes por pressão também dos Estados Unidos, já interromperam essa prática análoga à escravidão. O país mais recente que interrompeu, nós noticiamos isso aqui na semana passada, foi a Jamaica, que interrompeu essa parceria, não é, com Cuba, do que ficou conhecido como Mais Médicos. Cada país tinha a sua denominação, mas para simplificar aqui, a gente fala de Mais Médicos. Então, veja bem, era um regime que pegava o petróleo venezuelano, do povo venezuelano, e também usufruía aí do trabalho dos médicos mundo afora. O governo americano cortou essas duas fontes, justamente visando agora a queda do regime e que finalmente Cuba possa respirar os ares de liberdade. Infelizmente, quando caiu o Muro de Berlim, quando caiu a União Soviética, essa parte do mundo ficou um pouco esquecida, e agora a conta com a realidade chegou, e quis da ironia do destino que um descendente de cubanos, o secretário Marco Rubio, ocupasse esse cargo tão importante e estivesse aí trabalhando para levar a liberdade ao povo dele, ao povo do avô dele, o povo cubano. Geisiane, eu devolvo para você. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like. Christian men don't struggle building a business alone. Let us build one with you. O relatório anual de direitos humanos do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi publicado no site oficial do órgão. E mais uma vez, lá está De Moraes. O ministro do STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição política. O STF é acusado de cercear liberdades e promover perseguição. Na desorganização dos governos, lembrando, o que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. É nosso. O crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver esta gente destruir o país que nós construímos. Nesta noite de domingo, dia 15 de março, o pânico agora é oficial e o desespero tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A caça não apenas começou, ela subiu de nível. Enquanto a esquerda tentava se blindar, explodiu nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes ligadas à Casa Branca confirmam: o objetivo é uma faxina completa, arrancando a corrupção pela raiz e colocando cada um dos criminosos atrás das grades. Eles querem matar o Bolsonaro. Só tem um dado. Eles não contavam que o Bolsonaro ia conseguir indicar o seu herdeiro político e que esse herdeiro político ia, decolar. Ao ponto de, com a morte do Bolsonaro, significar uma catarse na sociedade brasileira tão grande que o Flávio Bolsonaro não ganha com 51%, não. Ele ganha com 60%, 65% no primeiro turno, se o Bolsonaro morrer agora. Então, eles estão torturando o Bolsonaro. Aí é que eu digo que talvez o Alexandre de Moraes esteja jogando sozinho. O que ele está fazendo? Ele pode estar apontando por toda a sua gangue, para todos aqueles indivíduos que o acompanham, faz parte do seu grupo, está dizendo: ou vocês vão ficar comigo, ou então eu vou torturar este indivíduo até chegar a um ponto em que ele desapareça, porque se ele morrer, perde todo mundo.
Trump pode ordenar ataques militares contra o Brasil. Para quem achou que essa possibilidade era praticamente impossível, agora olha só o que está prestes a acontecer e de que forma seriam esses ataques. É real e é mais próximo do que você imagina. Meus amigos, quem diria que iríamos chegar a esse ponto? Lula foi desafiar Trump e a resposta veio tenebrosa e o Brasil está indo rumo ao caos. E o pior, claro que iria acontecer. Trump deixou claro as suas intenções e pode ter certeza que o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar indignado. Porque Trump deu um aviso tenebroso e dessa vez ele concretizou tudo aquilo que ele disse. Segura aí, porque nesse vídeo eu vou mostrar tudo o que está acontecendo e te mostrar o aviso que ele deu. Ele assinou uma carta, Lula está cercado e pode ter certeza que não tem escapatória. Se Lula e Xandão estiver envolvido com o CRI dentro do Brasil, vão cair. E você acredita que eles são envolvidos ou não? Comenta aqui, segura aí porque esse vídeo realmente está forte. Antes de continuar esse vídeo, por favor, sem muita enrolação, eu te peço encarecidamente, deixa o joinha para esse vídeo, me ajuda compartilhando e se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal ativando o sininho das notificações. Gente, eu preciso da tua ajuda, compartilha esse vídeo e deixa o joinha porque realmente esse vídeo é forte. Gente, quem diríamos que o Brasil ia chegar nesse ponto? Nos últimos dias, começou a circular um vídeo que está causando uma enorme repercussão aqui nas redes sociais. Um vídeo que expõe realmente a situação do Brasil e de Lula. Tudo que Lula aprontou, e isso levantou sérios questionamentos sobre a condução política do país. E é exatamente esse vídeo que nós vamos analisar primeiro, porque quando você assiste com atenção, percebe que ele reúne uma série de informações, críticas e interpretações sobre o governo. Gente, esse vídeo merecia até um Oscar, porque mostra realmente a situação e o rumo que o Brasil está tomando. Mas segura aí, porque logo após esse vídeo eu quero mostrar tudo o que está acontecendo. Nós vamos reagir a um vídeo ainda mais bombástico, porque realmente Trump assinou algo terrível para o Brasil, para Lula, para Xandão. Gente, esse documento assinado realmente mostra que Lula está cercado e não tem mais saída. Então, sem mais delongas, bora reagir comigo a este vídeo. Fica até o final, porque o que eu vou mostrar aqui realmente é bombástico. Que realmente é bombástico. Eu não sei quem fez esse vídeo, quem cuidou dessa edição, mas fica aqui o meu agradecimento. Eu sei que essa pessoa levou muito tempo, muita pesquisa, leva tempo para buscar as informações, as manchetes e editar da forma que ela fez. Mas é um vídeo que desmoraliza o Lula de uma maneira tão maravilhosa. Você se lembra quando saiu aquela determinação, a decisão da prisão do Lula por conta dele ter sido o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu? E ele foi se refugiar dentro daquele sindicato dos metalúrgicos e aquele povo lá, aquele povo feio, fechou os sindicatos metalúrgicos falando que ia proteger o Lula. Depois de uma negociação, ele decidiu que ia se entregar, mas antes ele ia fazer um discurso. E aí ele fez aquele discurso ao lado do Paulo Pimenta, Haddad, Gleisi Hoffmann, que o Lula tava mamado na cachaça, né? A Gleisi Hoffmann mesmo pega a garrafinha do Lula, cheira assim e fala, é cachaça. Ele faz um discurso, né, falando das bandeiras do PT, das bandeiras da esquerda, né, o que a esquerda vê pro Brasil, o que a esquerda pretende fazer com o Brasil. Tem até um trecho que viralizou, que é quando ele fala de a polícia não pode prender e bater em menino só porque ele tá roubando o celular. Tá bom. Teve um cara que teve a brilhante ideia de pegar esse trecho do Lula, essas falas do Lula, e correlacionar aos resultados do governo do Lula nesse mandato. Pronto, assiste aí que você vai entender o que eu tô te falando. Vamos lá. O que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. É nosso? Aí ele colocou, crime organizado avança na desorganização dos governos. Lembrando, o crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver esta gente destruir o país que nós construímos. Sob Lula, estatais têm déficit recorde de 20 bilhões. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Estudo aponta aumento em todo o país do número de brasileiros vivendo nas ruas. É mais do que dobrou, tá? O número de mendigos hoje no Brasil mais do que dobrou. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de... Mais uma promessa eleitoral de Lula falha. Feminicídio e violência batem recorde no Brasil. Comida. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bom,
preciso nem falar nada, né? Esse aí todo mundo já conhece. Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas Cadê? Aqui, ó. Cresce, deixa eu cortar aqui, cresce parcela de brasileiros que avaliam que a situação econômica do Brasil. Tá, batemos o recorde de famílias endividadas, recorde de empresas endividadas, tá? Se as pessoas tiverem onde estudar. O governo reduz verba para alfabetização enquanto o Infla pede meia. Se as pessoas tiverem acesso à cultura. Cortou, não, mas uma coisa é verdade, né? Ele realmente bateu o recorde de dinheiro que ele enviou para o Rouanet, não ao Aldir Blanc, mas para a Lei Rouanet, que é os lacradores que fazem os showzinhos deles. A violência vai cair. Nós estamos batendo o recorde de violência no Brasil. Isso aí. E nós temos que. Só para falar. Hoje a principal preocupação no Brasil se tornou violência, por causa do crime organizado que o Lula fomenta. Contra a distribuição de armas do Bolsonaro. Aí aparece, durante o governo Bolsonaro, os homicídios caem 27%. Nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego. Falando em distribuir livro, tá? O governo só comprou os livros de português e matemática para o próximo ano e não comprou os livros Braille, tá? Ele não sobrou verba para comprar livros Braille para os cegos. Vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. Eu não sei quem editou esse vídeo, mas já aparece o nome da pessoa aqui. O sócio... Aqui, quem que editou esse vídeo aqui? Eu não tinha visto até o final, tá aqui, ó. O Sócio Otário foi quem fez esse vídeo. Um trabalho espetacular. Pegar a fala do Lula. Recomendo você que assiste, se você sabe de edição, pega as falas e os discursos do Lula, principalmente durante a campanha, e começa a soltar as manchetes, colocar do lado assim as manchetes do resultado do Lula. Por exemplo, proteger o meio ambiente, recorde de queimadas e recorde de desmatamento no Brasil. Proteger os indígenas, recorde de mortes de Yanomamis por desnutrição. Vamos acabar com o sigilo do Bolsonaro, recorde de sigilos do Lula, né? Bateu recorde. Vamos acabar com o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro, recorde de gasto com cartão corporativo. Então assim, faça esse vídeo, quem for bom em edição, pega todas as falas do Lula e vai colocando só os recordes. Tá? Isso vai ser muito importante para esse ano eleitoral. Então ajuda a gente, pessoal. Nesta noite de domingo, dia 15 de março, o pânico agora é oficial e o desespero tomou conta dos corredores do poder em Brasília. A caça não apenas começou, ela subiu de nível. Enquanto a esquerda tentava se blindar, explodiu nos bastidores de Washington a Operação Limpa Brasil. Fontes ligadas à Casa Branca confirmam: o objetivo é uma faxina completa, arrancando a corrupção pela raiz e colocando cada um dos criminosos atrás das grades. O plano de Donald Trump é claro: acabar com a farra dos regimes ditatoriais na América Latina e garantir que o Brasil não se torne uma nova Venezuela. A esquerda será pega de surpresa a qualquer momento e não haverá para onde fugir. Donald Trump já deu o primeiro passo ao assinar a ordem executiva que classifica o governo brasileiro como uma ameaça extraordinária à segurança dos Estados Unidos, o mesmo selo aplicado a países como Irã e Cuba. Em resposta, Lula e Alexandre de Moraes mergulharam na paranoia. Moraes, em uma manobra desesperada, proibiu a visita do assessor de Trump, Darren Beatty, ao ex-presidente Bolsonaro, alegando ingerência externa. Lula, sentindo o golpe, partiu para o ataque direto e agressivo, declarando que Beatty só pisa no Brasil se os Estados Unidos liberarem o visto do ministro Alexandre Padilha. É o presidente brasileiro tentando peitar a maior potência do mundo, enquanto o país sangra com tarifas de 50% e isolamento total. O senador Flávio Bolsonaro foi cirúrgico, chamou Moraes de tóxico e afirmou que ele está criando um problema master para a imagem do Brasil no exterior. Mas o que o sistema realmente tenta esconder é o que a Operação Compliance Zero está trazendo à luz. O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, foi preso e o que apareceu é assustador. Uma estrutura paralela chamada A Turma, que funcionava como uma milícia privada para espionar e intimidar opositores, invadindo até sistemas da Interpol e do FBI. O golpe de misericórdia no judiciário veio com a revelação bombástica. Um contrato astronômico de 129 milhões entre o Banco Master e o escritório de advocacia de Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. A investigação segue revelando novas camadas de influência. Mensagens recuperadas no celular de Vorcaro mostram o banqueiro discutindo diretamente com Moraes sobre o bloqueio de ações judiciais. É o batom na cueca de um sistema que se sente dono do país. A resposta americana será implacável. O Departamento de Estado já avalia a reinclusão de Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, o que significa o congelamento total de seus bens e a proibição de qualquer transação com empresas americanas.
A sanção deve atingir também sua esposa e seus negócios, isolando financeiramente quem hoje se acha acima da lei. A administração Trump não trata mais o Brasil como um parceiro, mas como um problema estratégico a ser eliminado. O governo Lula está em frangalhos, cercado por escândalos bilionários e por uma pressão internacional que nunca se viu antes. A Operação Limpa Brasil é o pesadelo que a esquerda não queria ver. A faxina começou de fora para dentro e o efeito dominó é inevitável. O sistema judiciário político, que se achava intocável, está tremendo porque sabe que a justiça real, sem amarras ideológicas, está chegando. A caça está nas ruas e a verdade vai libertar o Brasil. Então preste atenção no que eu vou te dizer, porque o que está em jogo agora não é apenas uma disputa de narrativas, não é apenas mais um embate entre direita e esquerda, e muito menos uma simples troca de acusações entre grupos políticos. O que está diante dos olhos do Brasil é algo muito maior, uma crise de confiança que atingiu o coração das instituições e que empurrou o país para um ponto de tensão que já não pode mais ser escondido debaixo do tapete. A sensação que toma conta de milhões de brasileiros é a de que existe um sistema inteiro operando para proteger os seus, calar adversários, blindar aliados e punir de forma seletiva aqueles que ousam enfrentar o poder. E quando essa percepção ganha força nas ruas, nas redes, nos grupos de WhatsApp, nas conversas de família e até nos bastidores internacionais, o estrago deixa de ser apenas político. Ele passa a ser moral, institucional e histórico. É por isso que tanta gente está olhando para Brasília hoje, não como a capital da República, mas como o centro de um jogo pesado, cercado por interesses, vaidades, vinganças e articulações que já não conseguem mais disfarçar o cheiro de decadência. A esquerda, que durante anos se vendeu como guardiã da democracia, agora enfrenta o peso de uma contradição cada vez mais difícil de sustentar. Porque não há discurso bonito que sobreviva quando a população começa a enxergar dois pesos e duas medidas. Não há slogan de justiça social que apague a impressão de abuso, de seletividade e de perseguição política. E é exatamente aí que o nervosismo cresce. Porque quando um sistema percebe que sua narrativa está escapando pelas mãos, ele endurece. Ele reage. Ele tenta censurar mais, controlar mais, intimidar mais, acelerar decisões, aumentar a pressão e sufocar o contraditório. Só que existe um detalhe fundamental nessa história. Quanto mais se aperta a tampa, maior fica a pressão dentro da panela. E o Brasil de hoje parece viver justamente esse momento. A oposição percebeu isso e começou a explorar cada fissura, cada contradição, cada recuo e cada gesto de desespero vindo dos palácios de Brasília. A leitura que muitos fazem é clara. O governo e seus aliados institucionais já não transmitem segurança, transmitem medo. Medo da exposição, medo da reação popular, medo da repercussão internacional, medo de que o enredo construído durante anos comece a ruir diante de fatos, documentos, contradições e conexões que ainda podem vir à tona. E quando se fala em repercussão internacional, o sinal de alerta fica ainda mais intenso. Porque um país pode até tentar controlar a narrativa doméstica por algum tempo, pode pressionar adversários internos, pode influenciar setores da imprensa e pode usar estruturas de poder para empurrar sua versão dos fatos. Mas quando a imagem externa começa a se deteriorar, o jogo muda de patamar. O custo político sobe. O risco econômico aumenta. Os investidores recuam. A credibilidade institucional apodrece. E o governo passa a carregar uma mancha que nenhum pronunciamento oficial consegue limpar. É por isso que os desdobramentos recentes, somados ao clima de polarização, produzem um efeito devastador sobre a percepção do Brasil no exterior. Para muitos observadores críticos, o país deixou de ser visto como uma democracia vibrante e passou a ser observado com desconfiança. Uma nação onde decisões sensíveis demais se concentram nas mãos de poucos, onde o ambiente político é inflamado por perseguições seletivas e onde o judiciário, em vez de parecer árbitro, passa a ser acusado por muita gente de atuar como jogador. Esse é o ponto central. Quando a instituição que deveria pacificar o país começa a ser percebida por uma parcela enorme da população como parte ativa do conflito, a estabilidade desaparece. E sem estabilidade sobra o quê? What if you could make a song using only your voice? Let's start with the drums. E sem estabilidade sobra o quê? Sobra a tensão, sobra a radicalização, sobra a ruptura de confiança. Sobra o sentimento de que ninguém mais acredita plenamente que as regras valem para todos. A esquerda, diante desse cenário, tenta vender a imagem de que tudo não passa de teoria conspiratória, de exagero retórico da oposição e de delírio alimentado pelas redes sociais. Mas essa resposta já não basta para silenciar o incômodo popular. Porque o problema não está apenas no discurso dos opositores. O problema está no acúmulo, está na repetição, está na sequência de acontecimentos que, para milhões de pessoas, desenham um padrão. E quando o povo começa a enxergar padrão, a blindagem política começa a falhar. O governo